O que o pai faz ao ovulo gritar é meu irmão, choca o milionário e a mendiga negra. A gala de caridade em São Paulo era uma verdadeira vitrine de opulência, repleta de luzes cintilantes e vozes cúmplices. Lucas Carvalho, um renomado milionário, flutuava entre os convidados como um rei em seu reino, com um sorriso polido e um olhar que escondia segredos mais profundos do que qualquer um poderia imaginar. Ele trocava cumprimentos, admirando os vestidos elegantes e os trajes impecáveis dos poderosos da cidade, mas suas mãos tremiam de ansiedade sob a mesa. Segredos vinham à tona de tempos em tempos, mas nenhum que o tivesse preparado para o que estava prestes a acontecer. Então, como um estrondo, a voz de uma criança cortou o murmúrio festivo. É meu irmão. Todos os olhos se voltaram rapidamente para David, seu filho, uma pequena figura de 10 anos, cercada por sombras e mistério. Gritando com uma inocência que ecoava pela sala, o sorriso de Lucas congelou instantaneamente. Passava despercebida por muitos, mas agora ela era uma tempestade prestes a desabar sobre a gala luxuosa. Eu sou a mãe dele, disse, a voz trêmula, mas firme. E ele tem um irmão, seu outro filho. As palavras caíram na sala como uma bomba, fazendo os convidados se afastarem em sussurros nervosos. Lucas se sentiu paralisado. O que estava acontecendo? Ele jamais soubera da existência de outro filho. Sua mente girava, tentando juntar as peças de uma verdade que nunca havia imaginado ter que enfrentar. O olhar confuso e esperançoso de David, buscando explicações que ninguém tinha, fez seu coração apertar. O que ele faria agora? Ele, o magnata que controlava os negócios com mão de ferro, impotente diante de uma revelação tão explosiva. Enquanto a tensão pairava no ar, Maria começou a contar sua história de luta. Como o passado a perseguia, uma sombra que não a deixava em paz. Mas havia algo mais. O olhar dela desviou para o canto da sala, onde conversas discretas sobre negócios ilícitos e projetos obscuros murmuravam entre a nata da elite. O que exatamente escondia Lucas Carvalho? Maria se via em um dilema. Ela queria proteger David, mas a verdade a seu respeito poderia desmoronar o mundo que Lucas havia construído. Com cada palavra, o clima da gala mudava. O brilho dos vestidos agora parecia opaco. As conversas dignas logo se tornaram nervosas. Era como se o ar tivesse se tornado espesso, pesado de segredos que driblavam entre sorrisos forçados. O que estava em jogo neste emaranhado de vidas aparentemente desconectadas? Aquela noite, marcada por descobertas sombrias e dilemas morais, tornou-se um jogo perigoso. O futuro estava nas mãos de um homem que nunca imaginou que seus dois mundos pudessem colidir de forma tão devastadora. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm réu. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a revelação de Maria ecoava, a tensão na gala se tornava palpável, como se um manto de chumbo tivesse sido colocado sobre os ombros de todos ali. Lucas estava paralisado, perdido em pensamentos. Mas, em meio ao caos que se desenrolava, algo estranho começou a acontecer. Um choque percorreu a multidão, quando uma figura familiar emergiu da penumbra. Era Cláudia, a esposa de Lucas. Sua expressão era uma mistura de assombro e raiva, e ela não perdeu tempo para confrontá-lo. Como você pôde, Lucas? Como você pôde esconder isso de mim? O grito dela atravessou a sala, cortando o ar pesado de segredos. Todos se viraram, a conversa cessou e a cena tornou-se um espetáculo de emoção forte. Maria hesitou, encorajando-se a continuar. David não é seu único filho, Lucas. Você tem um outro filho, um que Cláudia não sabe.
As palavras de Maria pairaram no ar como uma nuvem negra que prometia tempestade. E antes que ninguém pudesse reagir, Cláudia olhou para o filho, depois para a mendiga, e concluiu: "O que você está dizendo? Que esse menino é do meu marido?" Os olhos de Lucas estavam fixos em Cláudia. O pânico começou a tomar conta dele, e seu coração disparou. Ele olhou para David, depois para a mendiga, e em um flash tudo começou a fazer sentido. Ou pelo menos a confundir ainda mais. "Não, isso não pode ser verdade!" ele murmurou, a voz um fio de tensão. Mas Maria, cheia de coragem, não recuou. "Isso é a verdade que você não quis ver. Lucas, você teve um relacionamento fora do casamento. Um relacionamento que deu origem não apenas a David, mas a outro filho que está perdido em algum lugar da cidade." As revelações foram como facas afiadas, ferindo não apenas Lucas, mas todos ao seu redor. Os murmúrios entre os convidados se intensificaram. Risadas nervosas desmoronando na escuridão da gala. E num momento de pura adrenalina, um homem misterioso, que havia permanecido à sombra, deu um passo à frente, sua presença comandando a tensão. Ele apossou-se do microfone, fazendo com que todas as conversas cessassem. "Desculpe o atrasado", ele disse, sua voz grave e ressoante. "Mas o que Maria diz é verdade. Eu sei onde está o outro filho." O choque foi coletivo. Lucas estava em estado de choque, a mente girando. "Quem é você?" gritou, tentando manter um controle que se esvaía a cada segundo. "Meu nome é Rafael", ele respondeu, "e eu sou o responsável por cuidar do seu filho." A revelação quebrou a quietude. O universo de Lucas Carvalho, tão meticulosamente construído em torno de riqueza e poder, estava desmoronando em frações de segundo. Como um balde de água fria, a verdade estrondosa de um filho perdido atingiu Lucas como um relâmpago. O olhar de David, angustiado entre essas verdades, apenas piorou tudo. O mundo dos milhões tinha muito a esconder, mas agora havia a promessa de um escândalo ainda maior, uma história que não estava disposta a permanecer escondida. E antes que pudesse responder ou reagir, Rafael olhou diretamente em seus olhos, um sorriso enigmático nos lábios. "Prepare-se, Lucas. O outro filho não é quem você pensa." E com essas palavras, a plateia ficou em silêncio absoluto, um suspense sufocante dominando a sala. O futuro de Lucas, de David, de Maria e até de Cláudia agora estava em um fio tênue. E tudo poderia mudar a qualquer momento. O quê? Enquanto Rafael falava, um silêncio mortal tomou conta da sala. Todos estavam presos na expectativa da revelação, mas a tensão era palpável. Lucas sentiu o coração disparar, as palmas suadas. A única coisa que conseguia pensar era no estado frágil de sua vida e dos relacionamentos que ele sempre considerara inabaláveis. Rafael se adiantou, sua presença imponente contrastando com a fraqueza do homem que antes era admirado por todos ali. "Ele está vivo, Lucas", disse com uma voz firme, mas ao mesmo tempo carregada de uma melancolia que fazia o ar parecer mais pesado. "E você precisa saber quem ele é." A plateia inteira estava hipnotizada, mas o olhar de David, confuso e angustiado, foi o verdadeiro soco no estômago. O menino olhava para seu pai e depois para Maria, como se tentasse entender o que tudo aquilo significava para ele. Lucas lutou contra a vontade de abrir a boca, mas apenas um som saiu. Como você sabe?" Mas antes que alguém pudesse protestar, Rafael prosseguiu. "O nome dele é Miguel, e a sua vida é uma questão de sobrevivência nas ruas. Criado sem amor, Lucas. Você destruiu não só a vida dele, mas de todos ao seu redor." O olhar de Rafael era um misto de compaixão e desapontamento. O chão sob os pés de Lucas parecia desabar. Ele lutava contra uma onda de emoções avassaladoras. Primeiro, a raiva, depois, a culpa, e por fim,
um frio na barriga. Ele nunca tinha parido um filho da maneira que imaginava. Miguel, seu segundo filho, estava lá fora, lutando para sobreviver, enquanto ele vivia uma vida de ostentação e prazeres. Cláudia, em um momento de incredulidade, se virou para tocar o braço de Lucas, mas ele se afastou, como se estivesse fugindo de uma doença. Eu não sabia. Eu nunca soube. Isso é o que você sempre diz, interveio Maria, a voz carregada de dor. Mas o que você fez ou não fez não muda a verdade. Seu filho tá lá fora, e se algo acontecer com ele, isso será responsabilidade sua. A pressão na sala aumentou, como se todos respirassem ao mesmo tempo. Murmúrios de indignação e espanto se espalharam, e muitos começaram a olhar para Lucas com desprezo. Lucas baixa a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Ele estava em um mar de confusão, sem saber como salvar seus próprios filhos, um ignorando o outro. As palavras de Rafael ecoavam em sua mente, um eco de condenação e redenção. Ele precisava agir. Mas antes que conseguisse formular um plano, um grito cortou o ar como um raio fuzilante. Parem tudo! Uma figura familiar, uma mulher de cabelos escuros e olhar penetrante, fez seu caminho para o centro da sala. Era Ana, sua ex-namorada que havia desaparecido anos atrás. No seu lugar, só poderia ser você, gritou, sua voz cheia de amargura. Você deveria ter me procurado, Lucas. Eu o avisei. Ela apontou para Maria. Me mande embora. Mas saiba, eu estou aqui pelo Miguel também. Foi como se alguém tivesse jogado um balde de água fria. A revelação de Ana fez o silêncio ser cortado por um frenesi de vozes. Cláudia estava em choque. David observava tudo com um olhar confuso. E Lucas ainda se perguntava como tudo isso tinha ido tão longe. Ana encarou Lucas quando o silêncio lentamente começou a se dissipar. Você não tem ideia do que realmente aconteceu, tem? O Miguel não é só um filho perdido. Ele é mais do que isso. Ele é o que você deixou para trás, e o que você se tornou me deixou doente. O que eu sei, Lucas, mudará tudo. Enquanto a sala clamava por respostas, a imagem da vida que Lucas tinha construído começou a se fragmentar. Ele sentia a adrenalina pulsando, a derrota se aproximando como um maremoto. O que mais estaria escondido sob essa máscara de opulência? O que Ana tinha a dizer poderia finalmente revelar a verdade que tanto temia. O futuro estava diante dele, um abismo negro e profundo. E ele mal sabia que o que vinha a seguir seria mais devastador do que qualquer um poderia imaginar. Ana, com os olhos queimando de raiva e dor, encarava Lucas. A tensão na sala subiu ainda mais. Você não tem ideia do que realmente aconteceu, tem? O Miguel não é só um filho perdido. Ele é mais do que isso. Ele é o que você deixou para trás. E o que você se tornou me deixou doente. O que eu sei, Lucas, mudará tudo. As palavras dela reverberavam e o caos se instalou. A gala, que antes pulsava com sorrisos e champanhe, agora parecia em palco de tragédia. Os convidados trocavam olhares nervosos, como se pressentissem que o que viria a seguir seria devastador. Uma mulher ao fundo começou a murmurar. Isso não pode ser verdade. Mas não havia tempo para protestos. Rafael, ainda segurando o microfone, interrompeu. Parados, tem mais a dizer. A voz dele era firme, cheia de poder. O que Maria disse sobre o seu relacionamento fora do casamento. Existe um detalhe que você ainda não sabe, Lucas. Os olhos de Lucas se estreitaram. Qual detalhe? Não é apenas Miguel que está em jogo. Rafael continuou, seu tom ganhando peso. Ele não é o único filho que você tem. Você tem uma filha, e ela está em perigo. Um silêncio estonteante tomou conta da sala. Cláudia deu um passo para trás, como se tivesse levado um soco no estômago. David estava em choque. A expressão desconcertada de um menino forçado a carregar mais do que deveria. Uma filha? Lucas gritou, a voz ressoando cheia de incredulidade.
Como assim, uma filha? Ele sentiu o mundo desmoronar em torno dele. Era como se todos os pilares de sua vida tivessem sido derrubados de uma só vez. Rafael se virou, fixando os olhos em Lucas. Sim, você não sabia? Ela se chama Letícia. E quando você decidiu ignorar uma parte de sua vida, você não apenas virou as costas para Miguel, mas também para ela. E agora, ela está em perigo porque alguém a está procurando. A sala inteira respirou coletivamente, como se houvessem sido atingidos por um golpe fatal. As palavras de Rafael tinham peso. O pânico começou a balançar a mente de Lucas. Lembranças de noites passadas, de relacionamentos mal resolvidos, começaram a invadir sua mente. Uma filha. E ele a havia deixado. Quem está procurando por ela? Lucas questionou, sua voz agora baixa, tremida. Ele buscava respostas, mas as perguntas só se multiplicavam. A preocupação estampava seu rosto. Um grupo que não aceita bem o que você fez, Rafael rebateu, incluindo na fala um ar de urgência. Ele está em perigo, Lucas. Você precisa agir rápido. O clima pesou ainda mais. Maria olhou para Lucas, vendo que o homem que costumava ser não existia mais. Cláudia, com um misto de raiva e compaixão, severa em seu olhar, questionou. E onde ela está? Rafael hesitou por um breve momento. Eu não sei, mas posso te ajudar a encontrá-la. Porém, você vai ter que se abrir e deixar esse seu orgulho de lado. Você precisa enfrentar a verdade. As palavras de Rafael choveram nos ouvidos de Lucas como um chamado. O lugar onde ele pensou que estava seguro, agora se reduzira a um campo de batalha de verdades. Ele podia sentir a pressão do olhar de todos ao redor, o julgamento vindo como um tsunami. No fundo, Lucas percebeu que a sua vida despreocupada estava acabada. O glamour da gala já não importava. O que valia agora era a vida de sua filha desconhecida. Mas o que Rafael insinuou estava prestes a complicar ainda mais a situação. Se você não agir rápido, Lucas, a vida dela pode ser colocada em risco. E eu não posso garantir que você ainda terá a chance de conhecê-la. O ambiente se tornou ensurdecedor. Os sussurros se intensificaram e a indignação começou a borbulhar entre os convidados. Como ele pôde ser tão irresponsável? Alguém murmurou. Outros balançavam a cabeça, reprovando a situação, mas ninguém ousava se interpor. Lucas estava paralisado, mas a mente dele corria. Em meio ao turbilhão de sentimentos, algo dentro dele se acendeu. Decidido, respirou fundo e olhou para Rafael. Então me diga o que fazer. Me diga agora. Mas antes que um plano pudesse ser traçado, o som de vidro quebrando ecoou pela sala, seguido de gritos e um vulto passando pela porta principal. E todo mundo olhou, o coração disparando. Em meio à confusão, uma silhueta familiar surgiu. E quando a pessoa se aproximou do centro da sala, um grito ecoou. Pai! Os olhos de Lucas se arregalaram. Era Letícia. Ela estava ali e o choque era absoluto. Mas não era apenas isso. O olhar aterrorizado em seu rosto dizia que o perigo estava mais perto do que ele jamais poderia imaginar. E antes que Lucas pudesse reagir, uma figura obscura apareceu atrás dela, pronta para atacar. Letícia, com os olhos arregalados e o coração disparado, parou no centro da sala. O pânico em seu rosto fez com que todos segurassem a respiração. Pai! Gritou, a voz trêmula. Mas quando viu Rafael atrás dela, seu olhar se congelou. Você! Ela estremeceu, as palavras escapando como um sussurro. Lucas não conseguia processar. Ele estava tão surpreso por ver a filha que, por um instante, se esqueceu do perigo envolto em Rafael. Olhou para a figura obscurecida atrás de Letícia. Um homem alto, com uma postura ameaçadora. Antes que pudesse reagir, o homem avançou, pairando como uma sombra sobre a criança. Solte-a! Lucas gritou, seu tom feroz ecoando pela sala. As pessoas ao redor já estavam em alvoroço, algumas tirando seus celulares para filmar.
outras tentando se esquivar do iminente conflito. O clima, que já era tenso, acelerou como bolha prestes a estourar. Mas o homem não soltou Letícia. Ele apenas sorriu. Você a abandonou, ele disse, sua voz fria e cortante. E agora é hora de pagar o preço. As palavras caíram como uma sentença de morte e o murmúrio da multidão cresceu em intensidade. O que você quer? Lucas exigiu, sentindo a adrenalina percorrer seu corpo. Quero o que é meu, o homem resmungou, seus olhos se fixando em David, que estava paralisado de choque. O garoto, completamente perdido, olhava para o pai, sem entender a gravidade da situação. Ana, observando tudo, começou a se mexer involuntariamente. Você nunca fez o que era certo, Lucas. Sempre escondendo as verdades. Ela disparou, um toque de desespero em sua voz. Esse homem não é apenas um desconhecido. Ele é um amigo de Miguel. As revelações continuaram a ecoar como trovões. Lucas olhou para Rafael, agora sentindo que aquela conversa estava se transformando em um labirinto sem saída. Quem é você? E o que você sabe sobre Miguel? Perguntou, o suor escorrendo pela sua testa. Eu sou alguém que sabe onde você falhou, onde você perdeu tudo. O homem se endireitou, virando-se para a audiência. Lucas Carvalho não é quem você pensa. Ele esconde verdades e não apenas sobre Miguel. A sala estava em estado de choque. Cada palavra dele era uma facada, ferindo o que restava da reputação de Lucas. O coração de Lucas estava acelerado. O que ele ainda não sabia? Ele trocou um olhar com Letícia, e ela parecia mais assustada do que nunca. Deixe minha filha em paz, ele bradou, mas sua voz estava fraca, desprovida da confiança que costumava ter. Isso não vai acontecer, respondeu o homem. Um sorriso maligno se espalhando em seu rosto. Você vai descobrir que possui muito mais a perder do que imagina. E com isso, ele puxou algo do bolso, uma pequena foto. Ele se virou, segurando-a para que Lucas pudesse ver, e com o tempo, a tensão na sala transformou-se em silêncio mortal. Lucas ficou assombrado. Era uma foto de Letícia e Miguel, juntos, rindo. Mas havia algo mais. O homem não parecia apenas um estranho. Ele se assemelhava a Lucas. A verdade não estava apenas nas palavras do homem, mas em sua própria aparência. Quem é você realmente? Lucas murmurou, o choque tomando conta dele. Eu sou seu irmão, Lucas. O irmão que você nunca soube que tinha, o homem disse. E todos na sala ficaram absortos, como se o tempo tivesse parado. Cláudia finalmente rompeu o silêncio. Irmão? Como você pode ser? Eu sou a prova do seu passado, Lucas. O que você fez para proteger seu futuro custou o meu. Ele respondeu com amargura. O olhar de Lucas se tornou vazio. Ele estava cercado pelo caos, pelas verdades que se entrelaçavam de maneiras que não poderia imaginar. Ele não apenas perdera seu filho e sua filha, mas agora também descobrirá que sua própria vida era uma teia de segredos. E antes que qualquer um pudesse reagir, o evento que viria a seguir não só moldaria o futuro de Lucas, mas poderia também levar a sala à beira da destruição. Você tem meia hora para decidir, o homem disse, ou perderá ambos os filhos. E como se houvesse um timer invisível em funcionamento, o silêncio ensurdecedor caiu sobre eles mais uma vez. A sala estava cheia de perguntas, mas a única resposta possível parecia ser a apreensão cada vez crescente. O que Lucas faria com essa nova verdade? E como isso moldaria tudo o que conhecia? Letícia, com o olhar desesperado de quem acaba de escapar de um pesadelo, estava ali, frente a Lucas, que mal conseguia respirar. O homem que a mantinha ao seu lado. Sombrio e imponente, não parecia ter medo do pânico que gerava. O grito dela ecoou, quebrando o silêncio constrangedor. E quando Lucas estava prestes a dar um passo adiante, uma energia agitada começou a se espalhar pela multidão, como se o ar tivesse sido arrancado deles. Ele olhou para a foto que o homem segurava. A imagem de Letícia sorrindo ao lado de Miguel. A própria evidência de um passado que nunca soubera existia ali, grotando em seu rosto.
Ele balançou a cabeça em descrença. Você não pode ser meu irmão. E, no entanto, aqui estamos, o homem respondeu. Seu tom sardônico não escondia a verdade. Você sempre foi totalmente alheio ao que realmente aconteceu. Miguel e Letícia são suas crianças, Lucas. E eu sou o resultado da sua negligência. O ambiente estava pegando fogo. Cláudia olhou aterrorizada para Lucas, sem saber o que pensar. Cave, por sua vez, ainda parecia confuso, o olhar alternando entre o pai e a irmã, incapaz de processar tudo o que estava acontecendo. Mãe, o que está acontecendo? Ele sussurrou. A tensão subia e era como se o mundo ao redor tivesse desmoronado. O que você quer de mim? Lucas gritou, a voz desesperada. O homem sorriu, um sorriso torto que não prometia nada de bom. Quero que você enfrente suas responsabilidades. Seu passado não desaparece, Lucas. Ele voltou para te assombrar. Nesse instante, um barulho alto e estrondoso interrompeu a cena. A porta da gala foi arrombada e uma figura encapuzada entrou, conduzida por um cheiro de fumaça e caos. O homem sombrio, ao lado de Letícia, virou-se rapidamente, sua expressão alterando-se. Merda, o que é isso? A figura encapuzada estendeu a mão e lançou um objeto, que explodiu em 1000 pedaços de vidro, iluminando a sala em um clarão ofuscante. Lucas, tomado pela surpresa, tentou proteger Letícia, puxando-a para perto. Abaixe-se, ele gritou, enquanto a multidão começou a gritar e correr em pânico. A pessoa encapuzada parecia saber exatamente quem era e qual era seu alvo. Lucas Carvalho, você tem muito que explicar. A voz era profunda e ecoava pelos corredores da gala, ressoando nas paredes enfeitadas. O caos se instaurou. Todos estavam gritando, tentando escapar. Cláudia segurou David, puxando-o enquanto a sala se tornava um campo de batalha. Mas Lucas só conseguia pensar em Letícia. Ela estava em perigo. Quem é você? Ele gritou em meio à confusão, sua voz cortando o barulho. A figura se aproximou, afastando o capuz com uma mão. E Lucas quase desmaiou. Era alguém que ele nunca esperaria ver. Era sua antiga melhor amiga, Mariana, um escândalo no olhar. Você me deixou para trás, Lucas, e agora vou fazer você pagar o preço. A revelação foi como um soco no estômago. Ele mal conseguia processar tudo. Uma explosão de sentimentos agitados entre confusão, pânico e dor. E enquanto Lucas tentava entender a verdade, a sala tornou-se um epicentro de revelações não apenas sobre o passado, mas um futuro que se tornava cada vez mais sombrio. O que necessário, afinal, envolvia relacionamentos destruídos, segredos que poderiam destruir vidas, e um discurso que logo mudaria tudo. Você não sabe o que está prestes a começar. A voz de Mariana era incisiva, carregada de rancor. Mas eu sei, e você vai se arrepender do dia em que escolheu o poder ao invés da família. Lucas sentiu que a terra sob seus pés estava desmoronando. Os sussurros e gritos ao seu redor tornaram-se um eco distante, enquanto tudo o que passava pela sua mente eram as consequências devastadoras de sua decisão em abrir mão do que realmente importava. Ele estava prestes a perder tudo de uma vez, e a pergunta que ficou pendente no ar, entre a Fu. O homem que a mantinha ao seu lado, sombrio e imponente, não parecia ter medo do pânico que gerava. Todos na sala estavam paralisados, numa mistura de choque e expectativa. Pai! O grito dela ecoou, quebrando o silêncio constrangedor. Quando Lucas estava prestes a dar um passo adiante, uma energia agitada começou a se espalhar pela multidão, como se o ar tivesse sido arrancado deles. Ele olhou para a foto que o homem segurava, a imagem de Letícia, sorrindo ao lado de Miguel. A própria evidência de um passado que nunca soubera existia ali, gritando em seu rosto. Ele balançou a cabeça em descrença. Você não pode ser meu irmão. E, no entanto, aqui estamos, o homem respondeu. Seu tom sardônico não escondia a verdade.
Você sempre foi totalmente alheio ao que realmente aconteceu. Miguel e Letícia são suas crianças, Lucas. E eu sou o resultado da sua negligência. O ambiente estava pegando fogo. Cláudia olhou aterrorizada para Lucas, sem saber o que pensar. David, por sua vez, ainda parecia confuso, o olhar alternando entre o pai e a irmã, incapaz de processar tudo o que estava acontecendo. Mãe, o que está acontecendo? Ele sussurrou. A tensão subia, e era como se o mundo ao redor tivesse desmoronado. O que você quer de mim? Lucas gritou, a voz desesperada. O homem sorriu, um sorriso torto que não prometia nada de bom. Quero que você enfrente suas responsabilidades. Seu passado não desaparece. Lucas, ele voltou para te assombrar. Nesse instante, um barulho alto e estrondoso interrompeu a cena. A porta da gala foi arrombada e uma figura encapuzada entrou, conduzida por um cheiro de fumaça e caos. O homem sombrio ao lado de Letícia virou-se rapidamente, sua expressão alterando-se. Merda! O que é isso? A figura encapuzada estendeu a mão e lançou um objeto, que explodiu em 1000 pedaços de vidro, iluminando a sala em um clarão ofuscante. Lucas, tomado pela surpresa, tentou proteger Letícia, puxando-a para perto. Abaixe-se, ele gritou, enquanto a multidão começava a gritar e correr em pânico. A pessoa encapuzada parecia saber exatamente quem era e qual era seu alvo. Lucas Carvalho, você tem muito que explicar. A voz era profunda e ecoava pelos corredores da gala, ressoando nas paredes enfeitadas. O caos se instaurou. Todos estavam gritando, tentando escapar. Cláudia segurou David, puxando-o enquanto a sala se tornava um campo de batalha. Mas Lucas só conseguia pensar em Letícia. Ela estava em perigo. Quem é você? Gritou em meio à confusão, sua voz cortando o barulho. A figura se aproximou, afastando o capuz com uma mão, e Lucas quase desmaiou. Era alguém que ele nunca esperaria ver. Era sua antiga melhor amiga. Ele estava prestes a perder tudo de uma vez. Então, numa fração de segundo, algo que ninguém esperava aconteceu. Mariana, com um movimento ágil, puxou uma arma de sua cintura. O pânico tomou conta da sala. Eu não vim aqui para brincar, Lucas. Você precisa entender que o que você fez não tem perdão. Você arruinou vidas e vai pagar por isso. A multidão gritou em uníssono, como se um fantasma tivesse atravessado o ambiente. Não! Lucas gritou, estendendo os braços em um gesto de proteção. Mas a tensão pairava no ar como um choque elétrico. O tempo parecia desacelerar. Para! Uma voz aguda soou do fundo da sala. Era Maria, com um olhar determinado. Pode parar com isso, Mariana. Isso não vai resolver nada. Mas Mariana não parecia disposta a ouvir. Com um olhar furioso, ela apontou a arma para Lucas. Você não sabe quais segredos podem acontecer quando existem vidas em jogo. Olhe ao seu redor. Você destruiu tudo. E não ficarei parada enquanto você ainda está aqui, livre e leve. Espere! Lucas clamou, o desespero transparecendo em sua voz. A tensão alcançou seu ápice, um nó apertado na garganta de cada um ali presente. Todos estavam prontos para um desfecho, mas o que viria a seguir, ninguém poderia imaginar. Uma nova figura, que ninguém tinha notado até então, apareceu, deslizando para a frente da multidão. Era um homem velho. Não faça isso, Mariana. Você não sabe a verdade sobre a família. A sala congelou mais uma vez. Era como se um manto de silêncio tivesse caído sobre todos. O que ele conhecia que todos não sabiam? As repercussões daquela revelação teriam um impacto absurdo. Você não pode ter a certeza que você quer. Mariana se voltou para o velho, perplexa, mas as palavras dele reverberaram. Essa história não é só sobre você e Lucas. É muito maior do que isso. E enquanto todos estavam paralisados, o velho olhou diretamente para Lucas com um brilho misterioso nos olhos. O que você quer dizer? Lucas perguntava, com um nó no estômago.
Ele queria respostas, mas algo dentro dele já sabia que essa conversa estava prestes a mudar tudo. E o que estava por vir prometia ser ainda mais complicado do que ele poderia imaginar. Uma sombra pairando sobre todos, o eco de um passado aterrador, prestes a ressurgir e expor segredos que deveriam permanecer enterrados. O que aquele homem sabia que poderia transformar a vida de Lucas completamente? O futuro se tornava cada vez mais nebuloso e a sala estava prestes a explodir. A linha entre o que era real e o que poderia ser desmoronava, e no centro disso tudo estava Lucas Carvalho, encarando uma tempestade de consequências que certamente deixariam marcas em todos, sem exceção. O velho olhou para Lucas com uma intensidade que fez o coração dele disparar. Era como se aquelas palavras carregassem o peso de sua vida inteira. Você não sabe a verdade, insistiu o homem. Miguel e Letícia podem ser apenas parte da história, mas não a história completa. O caos ao redor parecia distante, mas Lucas sentia os olhos de todos fixos em sua figura. Ele se perguntou que segredos mais estavam escondidos, que verdades ele tinha ignorado. Que história? Ele mal conseguia articular a pergunta, a garganta apertada de ansiedade. Mariana, ainda com a arma em mãos, hesitou. Que história é essa? Sua voz estava tremendo, a fúria dando lugar a uma insegurança palpável. Parece que todos estavam esperando por uma resposta, como se a resposta pudesse liberar uma verdade que mudaria tudo. Vocês precisam ouvir o que tenho a dizer, o velho continuou, seu tom carregado de urgência. O que aconteceu com Miguel, com Letícia e até mesmo com você, Lucas, está interligado, e não é apenas sobre a sua decadência. É sobre o que você e sua família se tornaram. O olhar de Letícia se alternava entre o pai e o estranho, os olhos vidrados de confusão. Pai, o que ele quer dizer? Perguntou, a voz tremida. Assim que Lucas olhou para ela, sentiu um aperto no peito. O que ele poderia dizer para acalmá-la? Ele mesmo não sabia mais onde estava se metendo. Antes que Lucas pudesse responder, o velho continuou. Miguel e Letícia não são apenas irmãos. Eles são a chave para um legado que você nunca soube que tinha. Uma trajetória que pode destruir ou salvar sua vida. O que você fez ao se afastar de seus filhos teve repercussões muito maiores do que você imagina. Mariana interrompeu, o olhar calculista. Chega! O que você está tentando nos enganar? Que legado? E o que você tem a ver com isso? Lucas começou a se sentir sufocado. Ele precisava de respostas. E você? Indagou, olhando para o velho. Qual é o seu envolvimento nisso? Ele estava descobrindo muito, e fragmentos do passado começavam a se conectar de maneira aterrorizante. Foi então que tudo virou um turbilhão. O velho se moveu rapidamente, puxando algo do bolso. Lucas viu um objeto brilhante em sua mão, um colar antigo com um pingente. A sala ficou em silêncio, todos os olhares agora concentrados na peça. Isso pertence a você, Lucas. Uma relíquia de sua família. Você precisa entender o que ela representa. E antes que pudesse completar a frase, a porta arrombada se abriu novamente, agora revelando outra figura. Um homem alto e de aparência ameaçadora, mas diferente do primeiro. Ele se moveu com velocidade felina, avançando para a multidão. Vocês não podem continuar assim, gritou, a voz profunda ecoando na sala. E em um movimento surpreendente, ele derrubou a mesa onde estavam os pratos finos, fazendo tudo despencar ao chão. O estalo do vidro quebrando ecoou como um grito de horror. Novo pânico tomou conta do lugar. Vamos todos para a rua agora! Ele ordenou, gesticulando com uma precisão, enquanto tentava agarrar Letícia. Lucas, repleto de instintos protetores, se lançou à frente. Não a toque! Ele gritou,
bloqueando o caminho. A tensão estava a mil. O homem misterioso parou, seus olhos fixos em Lucas com um misto de desafio e surpresa. Mas então, algo ainda mais chocante aconteceu. O velho começou a rir, um riso que fazia ecoar as paredes da sala ornamentada. Finalmente a verdade virá à tona. Ele se virou para o novo intruso. Estava esperando por você. É hora de mostrar a Lucas a realidade que ele nunca quis ver. Lucas sentiu o mundo girar. Ele estava cercado por segredos e mentiras, cada vez mais distante do homem que pensava ser. Do que você está falando? Sua voz saiu quase como um sussurro, perdido em meio ao barulho e à confusão. Lucas, a história da sua família é mais densa do que você pode imaginar. A relíquia que está em suas mãos não é apenas um pedaço de joia. É um vínculo com um mundo que você ignorou, e tudo isso tem consequências. Você precisa decidir. Ficar em um mundo de ilusões ou abraçar a verdade que desmoronou suas relações. O clima mudou, como se um vento frio tivesse entrado na sala. As palavras dele reverberaram entre os convidados, cada um tentando processar os desdobramentos. A verdade estava prestes a ser revelada, e Lucas sabia que nada seria como antes. Chega de mistério! Gritou Mariana, sua voz cortante. Diga a verdade agora, ou eu serei obrigada a tomar as rédeas dessa situação. E nesse momento de tensão extrema, Lucas percebeu que a cena estava diante de uma frágil decisão. A vida dele nunca mais seria a mesma. E a pergunta que pairava no ar era: quem mais estaria envolvido nesse emaranhado de verdades que poderiam desmoronar tudo o que ele conhecia? O velho olhou para Lucas com uma intensidade que fez o coração dele disparar. Era como se aquelas palavras carregassem o peso de sua vida inteira. Você não sabe a verdade, insistiu o homem. Miguel e Letícia podem ser apenas parte da história, mas não a história completa. O caos ao redor parecia distante, mas Lucas sentia os olhos de todos fixos em sua figura. Ele se perguntou que segredos mais estavam escondidos, que verdades ele tinha ignorado. Que história? Ele mal conseguia articular a pergunta, a garganta apertada de ansiedade. Mariana, ainda com a arma em mãos, hesitou. Que história é essa? Sua voz estava tremendo, a fúria dando lugar a uma insegurança palpável. Parecia que todos estavam esperando por uma resposta, como se a resposta pudesse liberar uma verdade que mudaria tudo. Vocês precisam ouvir o que tenho a dizer, o velho continuou, seu tom carregado de urgência. O que aconteceu com Miguel, com Letícia e até mesmo com você, Lucas, está interligado. E não é apenas sobre a sua decadência. É sobre o que você e sua família se tornaram. O olhar de Letícia se alternava entre o pai e o estranho, os olhos vidrados de confusão. Pai, o que ele quer dizer? Perguntou a voz tremida. Assim que Lucas olhou para ela, sentiu um aperto no peito. O que ele poderia dizer para acalmá-la? Ele mesmo não sabia mais onde estava se metendo. Antes que Lucas pudesse responder, o velho continuou. Miguel e Letícia não são apenas irmãos. Eles são a chave para um legado que você nunca soube que tinha. Uma trajetória que pode destruir ou salvar sua vida. O que você fez ao se afastar de seus filhos teve repercussões muito maiores do que você imagina. Mariana interrompeu, o olhar calculista. Chega! O que você está tentando nos enganar? Que legado? E o que você tem a ver com isso? Lucas começou a se sentir sufocado. Ele precisava de respostas. E você? Indagou, olhando para o velho. Qual é o seu envolvimento nisso? Ele estava descobrindo muito, e fragmentos do passado começaram a se conectar de maneira aterrorizante. Foi então que tudo virou um turbilhão. O velho se moveu rapidamente, puxando algo do bolso. Lucas viu um objeto brilhante em sua mão, um colar antigo com um pingente. A sala ficou em silêncio, todos os olhares agora concentrados na peça. Isso pertence a você, Lucas. Uma relíquia de sua família. Você precisa entender o que ela representa. E antes que pudesse completar a frase,
A porta arrombada se abriu novamente, agora revelando outra figura. Um homem alto e de aparência ameaçadora, mas diferente do primeiro. Ele se moveu com velocidade felina, avançando para a multidão. "Vocês não podem continuar assim!" gritou, a voz profunda ecoando na sala. O caos se instaurou. Todos estavam gritando, tentando escapar. Cláudia segurou David, puxando enquanto a sala se tornava um campo de batalha. Mas Lucas só conseguia pensar em Letícia. Ela estava em perigo. "Quem é você?" ele gritou em meio à confusão, sua voz cortando o barulho. A figura se aproximou, afastando o capuz com uma mão. E Lucas quase desmaiou. Era alguém que ele nunca esperaria ver. Era sua antiga melhor amiga, Mariana, um escândalo no olhar. "Você me deixou para trás, Lucas, e agora vou fazer você pagar o preço." A revelação foi como um soco no estômago. Ele mal conseguia processar tudo, uma explosão de sentimentos. E enquanto Lucas tentava entender a verdade, a sala tornou-se um epicentro de revelações não apenas sobre o passado, mas um futuro que se tornava cada vez mais sombrio. "Você não sabe o que está prestes a começar", disse o velho, "mas eu sei, e você vai se arrepender do dia em que escolheu o poder ao invés da família." Nesse momento de tensão extrema, uma nova revelação surgiu como uma tempestade. "Você não está pronto para isso, Lucas", o velho disse, sua voz quase em sussurro. "Mas você é o verdadeiro herdeiro de uma fortuna muito maior do que imagina." Silêncio. A sala estava em choque. "O que você quer dizer?" Lucas sussurrou, o pânico tomando conta dele. "O que você sabe sobre minha família?" O velho olhou firme, sua expressão tornando-se intensa. "Você não é apenas um empresário. Você é parte de um legado de poder que foi enterrado e suprimido por gerações. A sua vida de glamour, de riqueza, esconde um segredo tenebroso que pode devastar tudo que você conhece." A multidão estava em alvoroço, murmúrios de incredulidade. "Isso não pode ser verdade", alguém na multidão sussurrou. "Sim, é verdade", o velho continuou. "E a única maneira de proteger Miguel e Letícia é que você assuma esse legado e o destrua de uma vez por todas. Vocês são os únicos que podem quebrar esse ciclo." Mariana olhou para Lucas com uma expressão de alarme e desdém. "Olha como você foi enganado. Lucas, sua fortuna não é um golpe de sorte. É uma maldição." O ambiente ficou cada vez mais pesado. Lucas sentia suas pernas em choque. Um legado de poder? Uma maldição? Ele só queria proteger seus filhos. Mas agora, tudo o que ele conhecia estava sendo desmantelado. Antes que pudesse processar a informação, uma luz ofuscante brilhou, e todos na sala se viraram. A porta se abriu com um estrondo, e uma figura conhecida entrou. Mas não era qualquer um. Era sua mãe, a figura que ele acreditava estar morta há anos. Seu rosto pálido e olhos famintos fitaram Lucas. "Você não pode fugir da verdade, Lucas. Você tem que ouvir. É hora de enfrentar seu passado." O silêncio ensurdecedor que se seguiu cortou como uma faca. A sala parecia se desvanecer ao redor dele. Que mais essa noite traria? O destino de Lucas estava prestes a ser decidido de uma forma que ninguém poderia antecipar. Ele olhou para Letícia, para Miguel, e nesse momento tudo parecia redundante. A noite, os segredos, os gritos e as verdades. Uma batalha estava prestes a começar, e ele era o centro dela. Com a revelação de sua mãe, tudo poderia mudar. Mas o que isso significaria para seus filhos? O que mais estava escondido? E ali, envolto em medos e incertezas, Lucas se deu conta de que o legado que se aproximava poderia mudar não apenas a sua vida, mas de todo o mundo que ele conhecia. Lucas olhou para a figura de sua mãe, o coração disparando. "Mãe, como você está aqui?" A incredulidade tomou conta. Os convidados continuavam atordoados, sem saber se deviam correr ou ouvir o que estava prestes a acontecer. "Lucas, a verdade que você teme vem à tona", ela respondeu.
Sua voz era firme, mas carregava um peso carregado de dor. Você precisa entender o que a sua família realmente representa. Mariana, ainda segurando a arma, olhou para o velho, agora com um brilho de dúvida nos olhos. A tensão parecia insuficiente até que a verdade finalmente se revelasse. O que você sabe sobre a nossa história? Ela exigiu. Vocês todos estão conectados a uma linhagem que foi perseguida e culpada por muitos erros do passado, disse o velho. Lucas, seu pai não era apenas um homem de negócios. Ele era parte de algo muito maior, e isso nos trouxe até aqui. O que foi escondido pode ser a chave para tudo. Lucas piscou, tentando absorver a magnitude das palavras. E Miguel? E Letícia? Questionou, sua mente girando diante do que poderia acontecer a eles. Um choque de emoções o atingiu com força. José, o homem por trás da máscara, ele sabe mais do que você imagina. O velho continuou, apontando para o inesperado intruso. Ele não quer que você descubra a verdade, por isso está aqui. Neste momento, Lucas finalmente parou. Era uma luta entre o passado e o presente. Com um movimento decidido, ele deu um passo à frente. Você pode ter sido enganado, Mariana. Mas não vou deixar que as mentiras dominem meu futuro. Eu não vou permitir que meus filhos paguem pelo que meus antepassados fizeram. A sala estava em frenesi, mas a determinação nos olhos de Lucas era inabalável. Ele olhou para Letícia, que estava ali perto, seus olhos expressando preocupação e esperança ao mesmo tempo. Então, sem hesitar, ele puxou a peça de joalheria que o velho havia mencionado, o colar. Este colar pode ser a resposta. Ele tem um significado que vai além do que você pensa, disse Lucas, percebendo que o tempo das revelações havia chegado. Vamos desvendar isso juntos. Ele se virou para sua mãe. Se você realmente ama seus filhos, ajude-nos a enfrentar isso. O velho sorriu aprobatório. Sim, juntos vocês podem cobrar esse ciclo. Mariana, ainda insegura, começou a baixar a arma. O verdadeiro perdão estava à vista. Mas a batalha não havia terminado. O homem atrás de Letícia, José, ainda mantinha um olhar de desafio. Não deixem que isso os distraia, ele gritou, atacando. E todo o tumulto retornou. Com um movimento rápido, Mariana tirou o colar para Lucas. Ele egou, sentindo um calor pulsante, quase como uma energia fosse emitida. Ele olhou nos olhos de Letícia. Estamos juntos nisso. O clima mudou. De repente, o caos pareceu desacelerar. Com tudo o que aprendera naquela noite e a unidade que começou a se formar entre eles, Lucas sentiu que talvez poderia realmente enfrentar os demônios que assombravam sua família. E enquanto avançava, a cena se tornou intensa, cada passo se aproximando da verdade. A bagunça da gala se transformou em um local de renovação para todos ali. Cada revelação, cada lar, era um pedaço do quebra-cabeça que agora estavam prontos para resolver. Quem eram eles? Afinal, a linha entre o certo e o errado tornou-se cinza, mas ao final da confusão encontraria suas respostas. Enquanto luzes piscavam ao fundo e os ecos dos gritos desapareciam, Lucas sentiu uma nova esperança. Mas a estrada à frente ainda seria difícil, cheia de desafios a serem enfrentados. Com um coração preenchido de determinação, ele gritou para a sala. Esse não é o fim, mas sim um novo começo. O combustível da verdade estava queimando. E todos ali estavam prestes a embarcar em uma jornada de redenção e descoberta. Depois. E com a verdadeira história da família Carvalho apenas começava. Ei, antes de você ir embora, preciso te lembrar de algo muito importante. Se você chegou até aqui e amou essa jornada, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e me ajudar a trazer mais conteúdo fantástico.
Você tem uma oportunidade única de fazer parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Adoro saber a opinião de vocês. E claro, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Afinal, só os verdadeiros fãs sabem o quanto é importante apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos rumo a mais aventuras!